Oi, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do JP Conecta, podcast do Comitê de Jovens Pesquisadores da Sociedade Brasileira de Química. Eu sou Eduarda Moreira. E eu sou Carolina Ligieri. Junto com a Duda e o Caio Pink, integro a equipe de boletins e podcasts do comitê. Depois de matar um pouco a saudade da Hasbic no último episódio, hoje voltamos ao nosso formato usual, com um convidado super especial. Mas calma, antes da gente começar, eu preciso te fazer uma pergunta. Você já ouviu falar em Lindau Meetings? O Lindau Nobel Laureate Meetings, ou Encontro Lindau com Prêmios Nobel, é um evento anual sediado na cidade de Lindau, na Alemanha, que promove o encontro de jovens cientistas de todo o mundo com pesquisadores laureados com o Prêmio Nobel. A primeira edição aconteceu em 1951, na área de medicina, e contou apenas com participantes da Europa. De lá para cá, o evento cresceu, se estabeleceu no calendário acadêmico internacional e hoje é reconhecido em nível mundial como uma excelente oportunidade para a transferência de conhecimento entre distintas gerações de cientistas, inspirando e estimulando jovens talentos a interagir de forma aberta e informal com os premiados. A cada ano, o Lindau Meeting aborda uma área diferente. Em 2022, o tema foi a química, e 6 jovens pesquisadores brasileiros participaram, inclusive a Helena Russo, ex-coordenadora aqui da JP. Nesse ano de 2025, o tema voltou a ser a química, no encontro que aconteceu entre os dias 29 de junho e 4 de julho, e contou com um total de 600 participantes, sendo 5 do Brasil. Um deles foi o Fábio Delolo, doutor em Química pela Universidade Federal de Minas Gerais, onde atua como pesquisador de pós-doutorado na área de catálise e ex-integrante da equipe de network do Comitê de Jovens Pesquisadores da SBQ. O Fábio e eu dividimos a felicidade de ganhar a primeira edição do prêmio JP-RSC Hasbic em 2021. E hoje ele é nosso convidado para compartilhar a sua experiência no Lindau Meeting desse ano. Fábio, seja bem-vindo e muito obrigada pela sua participação aqui hoje. Olá, Eduarda. Olá, Carolina. Muito obrigado pela essa oportunidade de estar aqui hoje com vocês e poder compartilhar um pouco dessa experiência que eu tive no Encontro Lindau. As indicações de representantes brasileiros para a participação no Lindau Meeting são feitas pela Academia Brasileira de Ciências. Como você ficou sabendo do encontro, da possibilidade de participar e como foi o processo de inscrição e seleção? Então, a escolha dos indicados pelo Brasil, acontece pela Academia Brasileira de Ciências. Eu fiquei sabendo desse anúncio que aconteceu por volta de agosto do ano passado, através de redes sociais relacionadas à Academia Brasileira de Ciências. Sabendo dessa oportunidade de realizar a inscrição, ela funcionava da seguinte forma. Eu precisava que um membro titular da Academia Brasileira de Ciências indicasse o meu nome para poder, assim, passar por uma primeira fase de seleção aqui no Brasil. Depois de ser selecionado aqui dentro do Brasil, eles enviam esses nomes pré-selecionados para o comitê do Lindau, que aí sim fazem uma seleção geral. Você precisou mandar algum documento específico? De que consistia essa inscrição? Então, a primeira coisa que eu fiz foi procurar algum membro titular da Academia Brasileira de Ciências, já que eu não tinha um contato tão próximo assim. Então, como eu trabalho com catálise há um bom tempo, eu tenho uma conexão mais próxima com o pessoal da catálise, Então, através do pessoal que participa muito do Congresso Brasileiro de Catálise, eu enviei alguns e-mails, também pedi ajuda aos meus orientadores, a Helena Guzerskay e o Eduardo Nicolau dos Santos, que me ajudaram a entrar em contato com esse pessoal, especificamente da catálise, E algum deles, na verdade, fez a indicação, Porque eu acabei mandando para todos, E algum deles fez a minha indicação do meu nome. Tá? Então, esse era o primeiro passo, você ter uma indicação de um membro titular. Além disso, você tinha que mandar basicamente o currículo para ser avaliado dentro da Academia Brasileira de Ciências. Sendo aí, o meu nome mais outras 4 pessoas foi selecionado e eles enviaram isso para uma comissão do Lindau já. Que daí eles avaliam entre todas as instituições que são filiadas ao Comitê do Nobel, convidados a enviar nomes, e dentro desse grande número de pessoas que poderiam participar, eles selecionaram 600 pessoas. Muito, ao meu ver, relacionado aos trabalhos relacionados aos ganhadores do Prêmio Nobel dos anos anteriores, próximos ao daquele evento. Por exemplo, então,
Tinha bastante gente lá relacionado principalmente com química computacional, né, que foi o tema ganhador principalmente do ano retrasado. Relacionado também à catálise, que foi de um dos anos anteriores. Então, geralmente, o que eu pude ver é que eles selecionaram pessoas que trabalhavam, né, com temas relacionados aos ganhadores dos prêmios Nobel dos anos anteriores. E o financiamento disso? Vocês têm algum apoio financeiro? O próprio programa fornece? Como que funciona? Aqui no Brasil existe uma parceria entre a Academia Brasileira de Ciência e o Comitê do Lindau, onde que a academia ela fica responsável por todo o transporte da sua saída aqui no Brasil, chegada lá e, consequentemente, retorno. A partir do momento que você está lá, o financiamento passa a ser de um parceiro do Lindau ou de alguma instituição relacionada com eles de alguma forma. Tá? No meu caso, particularmente, eu tive o financiamento de uma empresa privada, que era o maior patrocinador desse evento em específico. Então, eles cobriram toda a minha estadia, alimentação e qualquer outra coisa para estar lá no evento naquela semana. E esse financiamento pela empresa, você precisou solicitar? Ou é a própria organização do evento que fornece isso? Então, isso é uma coisa interessante também, porque existe o evento em si, mas também existem alguns eventos separados, assim, temáticos. E você se inscreve para esses eventos. Você escreve, por exemplo, como se fosse um resumo de um congresso. E com isso, você passa a ideia para eles do qual é a área que você trabalha e eles selecionam basicamente o financiador por isso. Então, por exemplo, no meu caso, era uma empresa que trabalha no setor alimentícios. Por quê? Eu escrevi uma carta relacionada ao meu tema de pesquisa, que é a valorização de substâncias biorrenováveis. Então, eles têm interesse, essa empresa, nessa questão, principalmente produção de óleos para aplicação em alimentos e tudo mais. Então, eu fui financiado por essa empresa que cobriu todos esses custos. Mas outras pessoas de outras áreas foram outras empresas, por exemplo, do ramo farmacêutico, e aí varia de acordo com aquela área e eu penso que seja de acordo com o que você escreveu no seu resumo. Entendi. Bom, a programação do evento ela é bem intensa, né? São 6 dias recheados de palestra, mesa redonda, eventos sociais, almoços e jantares. Como foi o dia a dia do evento para você, assim? Conta um pouquinho de como que você se sentiu e quais atividades você mais gostou de participar. Como você mencionou, Eduardo, o evento é extremamente intenso. Na abertura, né, uma das representantes lá fala: vocês vieram essa semana aqui para dormir pouco, literalmente, porque vai ser bem intenso. Eles também queriam que a gente aproveitasse o máximo, tivesse uma imersão, até pelas palavras dela, vivesse aquela bolha, porque aquilo lá era uma coisa muito privilegiada, né? Você está numa situação, num ambiente daquele único, com contato com, no caso, foram 36 ganhadores de prêmio Nobel de diversos anos da química, né? O evento em si é bem intenso, né? Ele é dividido com diversos tipos de sessão para dar umas quebradas assim também. Vocês têm as tradicionais palestras, que são ganhadores do prêmio Nobel falando sobre especificamente a pesquisa, mas também tem muita sessão do evento que é mais informal, onde você tem um contato direto com os ganhadores. A ideia é que vai se reduzindo, assim, cada vez vai ficando mais íntimo. Você tem as lectures, daí tem o Agora Talks, que é um pouco menor, e depois tem um outro tipo de sessão que é uma conversa mais direta. Em alguns casos, você pode ir também através de inscrição, se inscrever, por exemplo, para jantares ou almoço, em um grupo reduzido de 10 pessoas. Também caminhadas pela cidade, que é Lindau, que é uma cidade pequenininha, muito bonita. Então, você caminhava e conversava, interagia de forma bem informal. O que eu gostei particularmente foi o que eles chamam de Agora Talks, que também são sessões reduzidas, onde você pode perguntar diretamente o que você quiser, tanto de pesquisa como da vida pessoal. Daí isso eu achei interessante porque traz a pessoa por trás daquele cientista, né? A pessoa não é só aquilo que ela fez para ganhar o prêmio Nobel, né? Muitos deles, por exemplo, têm hobbies que você às vezes não imagina, né? São pessoas como a gente, assim.
Uns preferem tocar guitarra com o amigo que era de infância e toca até hoje, quando tem tempo. Outros fazem escultura, outros são apaixonados por futebol, como é o caso, por exemplo, do Macmillan. E isso achei muito interessante, principalmente que em uma dessas ocasiões são perguntas totalmente informais, né? E foi perguntado por Modern Metal, que foi ganhador do Prêmio Nobel de Click Chemistry em 2023, se ele ainda fazia experimentos no laboratório. E, surpreendentemente, ele falou que um dia antes de ele viajar para aquele evento, tinha ido ao laboratório e colocado uma reação para funcionar. Isso eu achei bem interessante, né? Porque geralmente a gente vê essas pessoas num pedestal tão grande e ele estava lá indo para o laboratório, fazendo a reação dele, e ele também, por acaso, era o que tocava guitarra com o melhor amigo dele até hoje, desde criança até hoje. Como você mencionou, mais de 30 laureados participaram dessa edição. A grande maioria da química, mas também de outras áreas. Tinha alguém específico com quem você gostaria de conversar e você conseguiu? Bom, como eu trabalho na área de catálise, né, eu tentei direcionar, né, minhas conversas mais com o pessoal da minha área, né, que, por exemplo, era o professor David Macmillan, o Richard Schrock, o Benjamin List, que também é da parte de catálise, mas infelizmente ele teve um problema pessoal e acabou cancelando de última hora, não pôde ir. O Ben Faringa também era uma pessoa que eu tinha interesse. Então tive a oportunidade de conversar e de fazer perguntas para essas pessoas de forma geral, assim. Por exemplo, o Richard Schrock foi interessante, que ele é da parte de catálise, né? Foi um dos ganhadores devido à descoberta da reação de metástase, que é utilizada em diversas aplicações hoje em dia. Eu tive a oportunidade de participar de um daqueles almoços que eu falei para vocês. Então era um grupo de 10 pessoas, muito informal, de um restaurante, também todo coberto pela organização. Então a gente teve esse jantar com ele, a gente conversou de diversos assuntos, assim, para aprofundar mais da pesquisa, como que foi as descobertas de forma geral. Quando você pergunta para todo mundo como que foi a descoberta deles, assim, geralmente foi de forma inesperada. Eles estavam fazendo uma coisa, tentando fazer um trabalho normal e, de repente, observa uma coisa totalmente fora do normal. Tá? Então, para ter essa percepção, né, eles falaram, de você conseguir observar essa diferença do esperado, foi também um dos motivos de ganhar o Prêmio Nobel. E, na verdade, isso é um padrão que se repete constantemente com todos os ganhadores do Prêmio Nobel. Então, essa descoberta inesperada de um experimento que você estava fazendo. Né? E uma dessas aulas, né, eles até falaram sobre como amplificar essas chances de você encontrar algo inesperado durante experimentos. Então foi interessante isso, porque você tem um aspecto da situação local daquela descoberta, né? E também entra também em coisas mais íntimas sobre aquele pesquisador, né? Sobre o que ele gosta de fazer quando não está no laboratório e coisas do tipo. Conta pra gente quais dicas eles deram para intensificar a possibilidade de conseguir uma nova descoberta. Dá uma dica, pelo menos. Uma das coisas é o óbvio, é fazer muitos experimentos, porque assim você aumenta a probabilidade de você encontrar algo diferente. Mas também não adianta você fazer um monte de experimentos e estar aquilo lá sempre controlado, sempre muito padronizado, né? Porque às vezes é algo que você não espera, tipo a luz do laboratório que era diferente, que causou aquele fenômeno. Uma coisa interessante, um pesquisador, para descobrir a fluorescência de água-viva, ele trabalhava intensamente, não conseguia nada, não descobria de onde vinha aquela luz. Daí, de repente, como a gente sempre faz no laboratório, né, joga tudo assim, na pia, às vezes, que não deveria, né? Que não se deve. Jogou lá na pia e jogou também a água do mar, que daí entrou em contato e aí sim a luz veio. Então, coisas desse tipo. Logicamente que a gente como cientista tem que ter o padrão, seguir um padrão, assim, mas quando você tenta fugir, faz uma coisa diferente do que está acostumado, né, auxiliado a uma quantidade grande de experimentos que dá a possibilidade de aparecer coisas distintas, é quando você tem a maior probabilidade de surgir algo diferente. E é claro também você estar atento, né, não adianta
ter um preparo, de certa forma, para poder observar que aquilo não é o comum de se acontecer. Então quer dizer que perder um pouco o controle dos seus experimentos pode ser uma coisa positiva. Exatamente. É ter um controle, mas não um over control que eles escreveram. Porque é exatamente essas variáveis que vai acabar trazendo algo diferente. Ou você pode não ter o total controle, ou uma coisa interessante é você tentar mesclar áreas, porque aí você traz coisas diferentes, de áreas diferentes, para compor aquela variação, né? Essa falta de controle do experimento original. Então isso também pode originar. Então uma das dicas também era você se arriscar em áreas diferentes. Não ficar 100% trabalhando com um tópico específico pela sua vida inteira. É tentar dar uns saltos assim e tentar, quem sabe, juntar. Porque às vezes nessas intersecções entre áreas distintas que você acaba tendo algo extraordinário assim e que pode ser reconhecido e importante para a sociedade. A tal da interdisciplinaridade, sempre ela. Exatamente. Fábio, além dos laureados, né, que é claro que a grande maioria das pessoas que participam, se não todos que participam desse evento, estão focados em se aproximar, em conseguir uma dica valiosa dessas de pessoas que já foram premiadas, a troca com os outros jovens pesquisadores, né, do mundo inteiro deve ser muito legal também. Então, conta um pouquinho de como foi essa outra convivência. Se você construiu novas amizades ou novas colaborações científicas, como foi? Isso é interessante porque desde o início, conversando com pessoas que já foram em grupos assim de WhatsApp, eles me falaram que o mais importante não é você ficar atrás dos ganhadores do Prêmio Nobel, que é, por experiência daquela pessoa em particular, foi um dos erros dela, que ela ficou tão focada, tão vislumbrada para ficar atrás dos ganhadores do Prêmio Nobel, que ela deixou de falar com as pessoas, com os pesquisadores que estavam participando, e que aquilo tinha sido o maior erro dela dentro do evento. Então, com isso já, sabendo disso, eu fui exatamente atrás de fazer contatos, conhecer as pessoas, com os jovens pesquisadores que estavam ali presentes. Então, eu acabei conhecendo pessoas de diversas áreas, assim, muito, como eu falei para vocês, era bem temático, né? Tipo, principalmente a parte de computacional, muita gente de computacional. Acabei fazendo bastante contato com o pessoal de computacional de diversos países que pesquisam coisas que às vezes a gente nem fazia ideia que existia ou que podia existir. Então isso é legal, porque você acaba conhecendo muitas pessoas, conhecendo os aspectos de pesquisa totalmente diferentes do que a gente tinha de conhecimento. E acaba também criando grandes amizades, assim, vínculos. Estou indo agora várias pessoas em redes sociais que ficam trocando ideias, no WhatsApp, ficam mandando mensagem também. Então isso foi desde o início, né? Eu já fui com essa ideia de tentar fazer bastante contato com pessoas, com os jovens pesquisadores e não focar tanto assim nos ganhadores. Eu imagino que viver tudo isso tenha muito impacto, tanto pessoal quanto profissional. Quais aprendizados você tira dessa experiência? Acho que um dos maiores aprendizados, bom, é tudo essas coisas que eu falei para vocês, né, sobre a descoberta de forma repentina, né, mas também o que eles tentam passar, né, como lema, que é essa comunicação entre os cientistas de forma geral, colaboração. Embora você tenha lá diversos ganhadores do Prêmio Nobel, a ideia do evento não é eles chegarem lá e dar palestras sobre um tema científico específico. Pelo contrário, é eles chegar lá de forma totalmente informal e se comunicar com os cientistas de problemas globais e não de uma pesquisa específica. Então a principal coisa é você se conectar com as pessoas e construir essas redes que a gente chama hoje de networking para poder resolver problemas do futuro. Essa acho que é a principal lição que eu tive lá, é de conectar com as pessoas para fazer pesquisa de forma geral. Ah, incrível, deve ser muito enriquecedor, né, passar por essa experiência, ficar nessa imersão durante esses 6 dias.
Os próximos encontros, né? Os próximos Lindau Meetings estão programados para 2026, que vai ter uma temática interdisciplinar, e 2027 com foco em fisiologia e medicina. Em 2028 ou 2029, o tema deve voltar a ser a química. Nesse contexto, quais conselhos você deixa para os jovens pesquisadores que tenham interesse em participar das próximas edições do encontro? Então, seguindo a regra do jogo, né, a primeira coisa é encontrar um membro titular da Academia de Ciências, porque são eles que vão indicar o seu nome para concorrer, primeiramente dentro da academia e depois lá no Lindau. Então, essa é a primeira coisa. O segundo, né, seria você não deixar de concorrer por qualquer, talvez, medo ou qualquer outro sentimento que te prenda aquilo, né? Eu sempre, quando eu vou concorrer às coisas assim, né, eu sempre falo para a Duda, já falei com ela numa outra ocasião, que eu concorro para qualquer coisa, não importa se vai ganhar ou perder, o importante é se inscrever. Acabou até rimando, né? Então eu acabo me inscrevendo para tudo e o que dá certo, né? Eu já falei uma vez para uma outra amiga que sou colecionador de fracassos, na verdade. Que a pessoa só vê o que quando ganha, né? Mas os que não deram certo, os outros 20 que não deram certo, ninguém fala nada sobre. Então eu sempre tento mesmo. Se conseguir, conseguiu. E assim vai. Importante é vocês tentarem, mas também ler os editais, ficar esperto com as datas, né? E seguir as regras, né? Ler o edital, de forma geral. Dicas muito valiosas do Fábio, que é uma pessoa que se inscreve em muitas coisas e por isso tem muitas oportunidades de participar e de construir uma rede, de fortalecer essa rede. Acredito que as inscrições para 2026, que vai ser interdisciplinar, de acordo com o site, elas iniciam em setembro desse ano. Então, quem tiver interesse já pode começar a procurar aí, a fazer seus contatos, a disparar e-mails e ser cara de pau para conseguir essa indicação pela ABC. E fica aí também a experiência do Fábio. Muito obrigada pela sua disponibilidade de compartilhar tudo que você vivenciou, tudo que você aprendeu. E é uma experiência para poucos. Inclusive, eu e a Carol, a gente estava conversando sobre isso enquanto a gente montava esse episódio, falando que muitas vezes as pessoas nem sabem que existe e nem vão atrás porque não sabem que é possível. Então, a gente quis trazer o Fábio aqui hoje justamente para mostrar que isso existe e que é possível você se inscrever e ir atrás dessa oportunidade como o Fábio fez. Então, Fábio, obrigada e parabéns pela sua iniciativa, pela sua proatividade. É muito legal de ver, como você mesmo falou, tem muitas oportunidades que você cria a partir dessa sua atitude. Tem muitas coisas que não dão certo, mas essas ninguém fala. A gente tá aqui para falar das conquistas. Mas é muito legal de humanizar, assim, essa experiência de tentar, de se inscrever e de ir atrás das oportunidades que você quer participar, das experiências que você quer ter. Então, de novo, parabéns e muito, muito obrigada pela disponibilidade de compartilhar um pouquinho da sua história aqui com a gente hoje. Eu que agradeço você, Eduarda, a Carolina e o Caio, né, que hoje não pôde estar presente, a toda a equipe da JP, de forma geral, por essa oportunidade de poder levar um pouco desse conhecimento que eu tive a oportunidade. Uma oportunidade única, sem dúvida, de estar num ambiente com pessoas brilhantes, né, nessa bolha, de certa forma, como até foi dito lá. E deixo aqui a minha mensagem para incentivando todos e todas as pessoas, pesquisadores e pesquisadores do nosso Brasil, a tentar participar desse evento, que é um evento único. Você só vai uma vez lá, na verdade 2, né? A primeira talvez seja mais fácil, que é como um jovem pesquisador. A segunda é somente como um prêmio Nobel. Então, vale a pena vocês tentarem concorrer, participar. E é isso. Agradecimento a todos vocês. Fico à disposição aí para qualquer coisa no futuro.
Obrigada, Fábio. Realmente essa primeira é mais fácil, né? Acho que é mais garantido tentar a primeira, mas com certeza com a segunda em mente. Bom, a gente agradece também e sempre aos nossos ouvintes e à SBQ pelo apoio e a parceria. Se você ouviu até aqui e gostou, avalie o episódio com 5 estrelas. Isso ajuda muito. E compartilhe com seus colegas, deixe um comentário contando o que achou da entrevista. A nossa identidade visual foi desenvolvida pela equipe de design da JPSBQ e a trilha sonora é do Free Music Archive. Esse episódio foi produzido, apresentado e editado por mim, Eduarda Moreira. E por mim, Carolina Ligiero. O Caia Pink também faz parte da equipe de produção. Todos os episódios estão disponíveis no Spotify, YouTube e no nosso site. Nos próximos episódios, a gente volta para falar de outros temas de interesse dos jovens pesquisadores, com convidados super especiais. Fiquem ligados nas nossas redes sociais para não perder nenhuma oportunidade. Até a próxima!